Alors, c'est parti, Beatriz. Então, deixa eu só te explicar como é que funciona basicamente o método e as aulas, tá? Então, ele é Uhum. focado em três pilares. O primeiro, tá conseguindo me ouvir bem? Sim, eu só não sei. Peraí. Tô sem bateria no fone. Tá, eu acho que agora tá bom. Uhum. Então, ele é baseado em três pilares, tá? O primeiro, todos eles, no caso, para facilitarem e deixarem mais rápido a aprendizagem. Então, o primeiro é o quê? A padronização neurolinguística, tá? Como assim? Então, antes de aprender francês, eu já tinha estudado, na verdade, de aprender verdadeiramente de falar francês fluente, já tinha estudado mais de um ano aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá na França, eu não conseguia, tipo assim, falar nada. E por quê que acontece isso? E eu fui entender. Existem padrões existentes no idioma francês que precisam ser mostrados para o cérebro para que ele crie uma assimilação e acomodação e entenda. Da mesma forma, tipo assim, como a gente faz no português. Os padrões são muito, muito simples. E Jean Piaget, ele nos explicou isso por meio da teoria da aprendizagem, tá? Então, esse padrão eu consigo mostrar para o seu cérebro por meio de lições e exercícios que seguem uma sequência lógica, tá? O segundo pilar é o quê? A neuroplasticidade. Isso, neuroplasticidade. Já ouviu falar dela? Neuroplasticidade? Não. Não? Isso aqui é o quê? É o desenvolvimento de novas conexões sinápticas a partir de um estímulo. Então, digamos, conforme você passar pelas lições e pelos exercícios, você vai desenvolver novas sinapses. E é basicamente assim porque a gente, quando trava em um idioma, não é que a gente trava porque a gente não sabe, é porque as informações elas não estão organizadas na nossa mente. Então, quando a gente pensa e quer desenvolver um determinado conteúdo, as sinapses, então os neurônios, eles não conseguem fazer com que essa informação tenha realmente uma fluidez. E aqui, pelo método, você vai ter toda essa, vamos dizer, esse caminho neural muito mais facilitado, tá? Esse desenvolvimento muito mais facilitado. E o terceiro pilar é o quê? É o viver a língua. Então, tudo que nós viermos a aprender, você vai realmente utilizar no seu cotidiano. Não vai ser aquela coisa de ficar aprendendo gramática, ou que seja regra gramática, conjugação de verbo, exercícios repetitivos. É tudo realmente voltado ao dia a dia, tá? Para você falar e ficar, como é que a gente fala? Pour avoir vraiment l'aisance. Para ter verdadeiramente o desembaraço, a fluência, tá bom? Então, vamos lá. Você tem lápis aí, caneta, alguma coisa? Eu tenho um computador aqui. Posso fazer no computador ou precisa ser... Não, não, só para eu saber aqui, rapidão. Dá para ler bem? Dá. Dá? Perfeito. Então, eu vou te mostrar já na prática como que funciona com poucas palavras, tá? Como se fosse assim, só como é que fala? Uma amostra, tá? Então, a primeira coisa aqui, nós vamos ter o verbo parler, tá, Bia? Esse verbo aqui, ele é um verbo do primeiro grupo. Como assim? Se trata de um verbo regular. Sempre que você ver, então, verbos que tenham esse sufixo ER, você não vai falar, não vai pronunciar como ocorre no português. Por exemplo, falar, andar, cantar, fazer, comer. Os verbos no infinitivo a gente pronuncia, né? No francês, esses verbos com esse sufixo a gente não vai falar. Então, por exemplo, vai ficar assim, ó. Parler. Parler. Para você identificar inicialmente. Então, como é que a gente vai falar, Bia? Parler. Parler, beleza. O primeiro pronome. Alors, le premier pronom que nous avons en français, c'est le pronom je. Então, je. Você vai falar isso daqui como se fosse literalmente jo. Jo e vai colocar um biquinho. Então, vamos lá. 3 vezes para você identificar, para você associar inicialmente um som, tá? Então, jo. Vai lá comigo, hein? Jo. 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 Parfait. Maintenant, faisant l'amour. Parfait. Agora, fazendo o biquinho. Je. Je. Isso, je. Je. E je. Je. Beleza? Por que que eu fiz isso? Para você, inicialmente, criar associação
a partir do som e, posteriormente, com o biquinho. Então, várias palavrinhas, vamos dizer, algumas letras no francês, elas têm o som, um determinado som, e ele é modificado quando a gente coloca o biquinho, no caso do E, no caso do U, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala, eu falo, je parle, Je parle. parle. Je parle. Esse le aqui, ele vai ficar bem, vamos dizer, pomposo, bem formoso. Por quê? Porque a letra E do francês, ela tem som de O. Então, se eu colocar uma consoante antes dela, eu vou fazer o biquinho e vai ficar dessa forma. Então, aqui, ó, quando a gente vê essa letra, o que a gente fala no português, o E, o E, no francês é o quê? Som de O mais o, vou colocar aqui, plus la mou. Mou, em francês, significa o beicinho, o biquinho, tá? Então, olha só, como é que a gente vai falar só o som da letra E? Som de O. Então, é o O mais biquinho, olha só. E, E, E. E. Beleza, se eu colocar um J antes, vai ficar? Je. Je. Se eu tirar esse J e colocar um L, vai ficar? E. Le. Um L de um L. leão, Le. entendeu? Le. Então, por exemplo, Le. quando a gente pronuncia aqui, eu falo, je parle. Je parle. Je Vai lá. parle. Parle. E o R, ele é bem rasgado, tá? Nossa Senhora. Como se fosse aquele R que você vai dar tipo um pigarro, tá? Sim. Parle. De toute façon, c'est vraiment subtil. Mas ele é um pouco sutil, não fica nada muito exacerbado. Tipo, je parle. Porque muitos alunos, às vezes, pronunciam dessa forma. Bem simples, ó. Je parle. Je parle. Très bien, c'est ça. Então, primeira coisa, você já sabe, eu falo. E agora eu vou adicionar algumas palavras, tá? Para que a gente já possa desenvolver. Então, já vou mostrar para o seu cérebro como criar as frases. Quando a gente vai ser fluente em qualquer idioma, a gente precisa o quê? Afirmar, negar e fazer perguntas. Perguntas concernentes a um contexto afirmativo ou negativo. Só isso. Se nós soubermos fazer isso, a gente é fluente, não é? Pronto. Então, é esse o meu intuito. Vamos dizer, cortar processos, deixar, na verdade, o processo muito mais simples e eficiente para você aprender. Então, bora lá. Vou colocar algumas palavrinhas, tá? Já vou explicando principalmente alguns fonemas que são a base do francês. Eu costumo dizer o seguinte, o francês é parecido com a matemática. Quando você aprende bem a adição e a subtração, você domina a matemática sem nenhum problema. Você vai entrar com a multiplicação, posteriormente, a divisão, as equações, inequações, pronto. Se você não aprender bem a adição e subtração, você vai ter muita dificuldade, não vai? Vai ser, tipo assim, algo meio difícil, complicado, pesaroso. O francês é a mesma coisa. A base dele, quando ela é bem desenvolvida, você nunca vai ter problema. Então, você vai realmente aprender e vai levar aquilo consigo para o resto da vida, tá? Então, professeur, portugais, maintenant, e aujourd'hui. Então, vamos lá, Bia. Eu vou fazer contigo inicialmente aqui essa leitura das palavrinhas, tá? E depois já vou falar o contexto. Então, a primeira coisa aqui, ó. Père. Père. Por quê? Você viu ali que tem um acento grave. Nós temos a crase, né? Então, E, accent grave, ele sempre vai ter o quê? Som do E com acento agudo do português. Então, todas as vezes que você vira uma palavra contendo E, accent grave, ele vai ter som aberto. Neste caso, nós temos aqui a palavra o quê? Pai. Então, como é que eu falo pai em francês? Père. Como é que fica a pronúncia? Père. Père. C'est ça. Très bien. Prochain mot. Próxima palavra aqui. Maintenant. Vai lá. Maintenant. Maintenant. C'est ça. Nós temos três formas, três pronúncias para essa palavra. Ela significa agora. Maintenant, maintenant ou maintenant. Qual delas fica mais, vamos dizer, fácil para você, mais simples? Esse monte de letra aí. Maintenant. Parfait. C'est ça. Então, a gente vai utilizar maintenant. Você já sabe que
o acento grave, ele deixa o som aberto. Então, como que eu vou pronunciar essa palavrinha aqui? Mer. Mer. Então, eu não vou falar o mer. sufixo, tá? Eu não vou falar mer. Ok. Aí ele vai ficar como? Semelhante a esse aqui, ó. Père, Mer. É mère. mer. Très bien. Isso significa, cela signifie mãe, em francês. Tá bom? Mer. Parfait. Próximo aqui, français ou français. Como assim, Leandro? Esse AN, ele vai ter som de on. Então, vai ficar assim, ó. Français. Fran. Com biquinho. Fran não, porque para eu ter o som de an, eu teria que ter IN. Então, os códigos, alguns são diferentes. E é isso que eu faço, mostrar para o seu cérebro a diferença dos códigos, tá? Então, para você ter som de an no francês, você tem que ter aqui o IN. Então, todas as vezes que você vir uma palavrinha, o AN é som de on. Por exemplo, lembra lá de monge, on. Só que você coloca um leve biquinho. Então, vai ficar assim, ó. Français ou français. Por quê? Na França, semelhantemente ao Brasil, nós temos diferenças de sotaque. Mais ao norte, um sotaque mais aberto, um accent plus ouvert. Mas ao sul, que é onde eu morava, ele não é tão aberto. Français, tá? Só que aí você escolhe, os dois estão corretos, tá bom? Então, français ou français, d'accord? Vamos lá. Então, o Professeur. A, o I e o S, ele tem som de E, Perdão, o de A? E. O final é Isso. A. Esse AIS, ele pode ter um som, você pode pronunciá-lo assim, français ou français, tá? Os dois estão corretos. A Paris, então os parisienses, eles têm um sotaque mais aberto, eles vão falar assim, ó, français, s'il vous plaît, ma main. Então, sempre trabalhando um sotaque mais aberto, tá bom? Então, vamos lá. Agora, o próximo aqui. Professeur. Professeur. Você vai pronunciar dessa forma. Professeur. Esse ser, Bia, você vai colocar um leve biquinho. Então, vai ficar assim, ó. Professeur. Ser. Tá? Vai lá. Como é que vai ficar, então, essa pronúncia? Professeur. Isso. Professeur. Très bien. Então, já sabe, vai significar professor mesmo. Como que a gente vai pronunciar essa daqui? Tenta falar aí pra gente. Português. Ok. Você falou português. Excelente. Então, o que acontece? Para eu ter esse som de tu que você pronunciou, no caso, o som do U no português, a palavra ela tem que vir com esse fonema, ou seja, com a junção do OU. Sempre que eu tiver OU no francês, então aí eu vou ter som de U do português. Então, por exemplo, quando eu digo você ou vocês, eu pronuncio isso aqui, ó, vous, beleza? Então, como é que eu digo você ou vocês? Vous. Você lembra a época da Copa? Não sei se você estava aqui no Brasil, mas o pessoal usava a tal da vuvuzela. Era aquele negócio de ficar soprando. Então, lembra lá do vuvuzela. Vu, som de vu. Ok? Por quê? Porque o fonema OU sempre vai passar esse som de U do português. Aqui, ó, nós temos a letra U. Então, o U, no francês, ele tem som de I, mas você vai fazer um biquinho ao mesmo tempo. Então, olha só como é que vai ficar. O U no francês é o quê? Som de I, mais biquinho. Então, sempre que você vir aí uma sílaba contendo, por exemplo, a consoante e o U, você vai falar assim, ó. Vou te passar inicialmente o som, ali TU, né? Então, ti de Tiago. Vamos lá, 3 vezes a mesma coisa, para criar essa associação mental. Vamos lá. Ti. Excelente. Agora com o biquinho. Leve biquinho, tá? O som é de ti, ok? Então, vamos lá. Ti. Perfeito. Você já sabe que esse sufixo AS, ele pode ser E ou E. E o Uzinho aqui é som de I com biquinho. Então, como é que vai ficar essa pronúncia dessa palavra? Português. Português ou português. Beleza? Bem simples, tá? Então, já estou criando essa associação, essa familiarização com esses fonemas. Lógico que nas aulas eu vou fazer cada coisa bonitinha, tá? Acho que é só para você sentir um pouquinho mais na prática. Eu estou indo um pouquinho mais rápido, vamos dizer assim, tá bom? Beleza. Aqui, Bia, nós temos um outro fonema, que é o quê? O
a U. Todas as vezes que você vir a U em uma palavra, o som é do quê? De O, tá? O. Dessa forma. Então, quando pronunciarmos essa palavra que significa hoje, vai ficar assim, ó. Aujourd'hui. Aujourd'hui. E Vai tem lá, como é que... O esqueci apóstrofe? como é que... Isso. Isso. O que que acontece? O apóstrofe aqui, ele significa que uma vogal foi suprimida em detrimento da palavra seguinte. No caso aqui, é como se fosse, esse aqui seria um H mudo. Então, a gente faz contração com ele, ou com vogais. Semelhante aqui, ó. Por exemplo, quando eu digo no Mas isso é uma português. palavra. É normal as Isso, é uma palavras em palavra inteira. francês terem o Isso. apóstrofe. Isso. Ok. Essa aqui é uma palavra toda. E todas as vezes que você vir o apóstrofe, a palavra ela é pronunciada como um todo. Tipo assim, a gente não deixa ela com um calo Sim. na pronúncia, tá? Nesse Então, ela caso é fica aujourd'hui. aujourd'hui. Isso, de forma uníssona. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Cessar. Boa pronúncia. Entendeu? Então, Uhum. aqui o que aconteceu? Essa palavrinha hoje, se a gente quebrá-la, vai significar o seguinte: no dia de hoje. Tá? Aujourd'hui. Uhum. Pronto. Porque por isso que nós temos esse monte de E o A vogal e aqui, o coisa e U tal. é O, então. Isso. Aujourd'hui. O AU sempre som de O, tá? Dessa forma. Beleza? Vamos lá. Agora é o seguinte aqui. Como é que a gente vai falar essa palavrinha? Você já sabe que o AI, S, ele tem um som mais aberto, né? É ou E. Como que eu vou pronunciar isso daqui? Mais. Mais. Parfait. Isso aqui é uma conjunção, significa mas. Então, a gente já vai Mais. poder desenvolver o quê? Uma conexão aqui entre uma frase e outra, beleza? Uhum. E essa daqui significa com. Como que eu vou falar? Avec. 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 Beleza? Vamos lá, então, novamente, façamos a leitura juntos. Père. Père. Maintenant. Maintenant. Ah, você gostou da outra, né? Perdão. É. Maintenant. 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 Parfait. Mère. Mère. Français. Français. Aí, lembre-se, esse AN ele não tem som de an, tá? Não é som de A, N do português ou do atil. Aqui, ó, français, Français. français. Você vai associar a palavra Français. fronha, ó, fronha, Uhum. français, tá? O som ali, ele Français. sai de ON, français, tá bom? Então, o Français. AN sempre som de on. Uhum. Professeur, professeur. Professeur. Coloca um leve biquinho, professeur. O som é de ser aqui no sufixo, tá? Esse eu é, ser. Professeur. Só Professeur. que aí eu vou fazer o biquinho. Então, professeur. 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 Parfait. Português. Não, Português. É. Aí ele puxou, seu cérebro já puxou o quê? Associação do inglês. Eita. Mas é isso. Português. Vamos lá. Então, português ou português. Português. Uhum. C'est ça. Très bien. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais. Mais. Et avec. Avec. Parfait. Jusqu'ici, tudo vai bien? Até aqui, tudo bem, Bia? Uhum. Beleza. Então, agora, como eu já te falei aqui sobre a questão do verbo parler, nós vamos já começar a praticar com ele, tá? Eu já vou te passar essas nuances sobre a negação, a afirmação e a pergunta, porque é disso que se trata, você precisa saber isso. Então, a primeira coisa aqui, ó, como é que eu vou falar? Eu falo francês. Você já sabe que o verbo falar é parler, parler. Quando eu conjugo, je parle, je parle. Beleza? Então, vamos lá. Eu falo francês. Je parle. Je parle. Nossa, eu esqueço muito rápido. Não, mas calma, a gente vai criar essas associações. Isso vai funciona assim, assimilação e acomodação. Então, o seu cérebro ele vai o quê? Assimilando e acomodando e fazendo uma conexão com o português, tá? Então, ó, eu falo francês, je parle français. Je parle français. Excellent. Beleza. Je parle français. Então, a sua primeira frase. Você já criou a sua primeira frase, vamos dizer, em francês. Você já tinha estudado antes? Não. Então, felicitação. Eu, para criar minha primeira frase sozinho, eu demorei muito, tá? Então, já tenho a sua primeira frase. Beleza. Aí, o seguinte. Aqui nós temos uma frase afirmativa. Como que eu vou transformar isso em uma perguntinha?
No francês, a gente tem 3 tipos de fazer uma pergunta. Entonação, inversão pronome, sujeito e utilização do est que. Nessa aula, eu vou te ensinar pelo mais usual, que é o quê? Por meio da entonação. A entonação a qual a gente está habituado no português. Pense assim comigo, se eu falar para você, Beatriz, você fala francês? O que eu fiz uso aqui? Eu entoei. Você fala francês? Você fala francês? Ok. Então, você já sabe que como é que eu vou pronunciar essa frasezinha? Na afirmativa. De pergunta? Não, afirmativa primeiro. Je parle français. Je parle français. Je parle français. Très bien, c'est ça. Agora, pense, você imagina, você está pensando consigo. Eu falo francês? Então, como é que vai ficar? Eu só vou trocar o ponto aqui. Vai lá, trabalha a entonação agora. De pergunta, eu falo francês? Je parle français. C'est ça. Je parle français, excellent. Tá? Isso mesmo. Agora, como que a gente vai fazer a negação? A negação no francês ela é super simples. Ela é utilizada pelo ne e pelo pas. Tá? O que vai definir o não é o pas, não o ne. Isso aqui é só um complemento. Ele é composto do ne e do pas. E como é que funciona? Olha só que legal. Para eu falar, então, eu não falo francês. Je ne parle pas français. Só que agora a gente vai criar uma estrutura bem legal. Então, você vai falar o seguinte, eu não falo português, mas eu falo francês. Vamos lá. Je ne parle pas portugais. Je ne parle pas português. Português, ou português. Não esqueça do biquinho. Por quê? O U no francês ele tem som de I. Português. Beleza? Cessar. Olha só. Como é que você está dizendo aqui mesmo para mim? Lisez à nouveau. Lê para mim novamente, Bia. Je ne parle. Je ne parle. Je ne. Então, você vai levar em conta aqui o mesmo som. Como é que é o som do E em francês? E. Lembra? Somzinho de O com biquinho. E. Se eu colocar o J antes, je. Se eu tirar esse J e colocar um N, ne. Percebendo? Ele vai mantendo padrões. Só que o seu cérebro ele tem que só identificar. Beleza? Então, vamos lá. Calma aí. Je ne parle pas portugais. Português. Então, esse S do sufixo aqui, a gente não vai pronunciar. São ínfimas as vezes. Então, são pouquíssimas vezes aí que a gente pronuncia o S quando ele está lá no sufixo da palavra, tá? Então, novamente, como que você fala isso para mim em português? Pode falar em português mesmo, tá? Ó, eu não falo português. Vai lá. Falo português. Eu não falo português. Beleza. Em francês? Je ne parle pas português. Perfeito. Então, você já sabe que a conjunção, ou seja, a utilização aqui do mas, em francês é mais. Então, você vai falar o seguinte, je ne parle pas portugais, mais eu falo francês. Então, como é que eu falo mesmo? Je parle. Je parle, curtinho, tá? Je parle. Je parle. Isso. Français. C'est ça. Então, já tem a sua primeira estrutura trabalhando a negativa e assim como trazendo um outro contexto. Então, fazendo o quê? Uma coligação aí já com uma outra frase. Como que é em português? Você vai falar para mim inicialmente em português, essa frase aqui toda. Eu não falo português, mas eu falo francês. Excellent. Agora você vai utilizar essa mesma entonação, mais en français. Pode ler para mim a frase, por gentileza. Je ne parle pas português, mais je parle français. C'est ça. Agora a gente vai trazendo mais naturalidade, tá? Ó, je ne parle pas portugais, mais je parle français. Ou je parle français, tá bom? Je ne parle pas portugais, mais je parle français. Eu não falo português, mas eu falo francês. Então, como é que fica mesmo? Português. Je ne parle pas português, mais je parle français. C'est ça. Ficou claro até aqui? Agora você vai... Olha só, temos o ponto de interrogação. Como que vai ficar, então? Você vai falar o seguinte, eu não falo português, mas eu falo francês? Já mudamos aqui o contexto. Então, você, ó, eu não falo português, mas eu falo francês?
Uhum. Como é que vai ficar a frase, por gentileza? Je ne parle pas portugais, mais je parle français. Cessar. Em português, como que ficaria? Eu não falo português, mas eu falo francês. Faça a leitura da frase dessa forma, tá? Igual, mais natural, como em português mesmo. Eu falo português, Inicialmente. mas eu falo francês. Excelente. Agora, vai lá, faz a associação para o francês, utilizando essa mesma entonação. Je ne parle pas portugais. Português. Português, Português, mais je parle français. cessar. Então, você já está começando a entender o quê? O mais importante, que é essa entonação. Por quê? Para você não ficar attaché, ou seja, presa. Sabe aquela coisa do estrangeiro que parece um bobão quando vai falar? Aham. Ele Mas fica parecendo um bobo. não muda quando é pergunta? Oi? No francês não muda nada quando é pergunta? Você diz a estrutura ou a entonação? Estrutura. Não, a Não, entonação muda. a estrutura aqui inicial vai ser e a mais utilizada por meio da entonação. Então é a mesma que a gente utiliza no português, tá? Ai. Então isso que é o importante. Nós temos 3 tipos de fazer pergunta. Essa aqui é a primeira, a entonação. A segunda que seria é com a inversão. Eu faço a inversão do pronome e do verbo. Como já acontece no inglês. Muitas vezes você vai fazer a pergunta, você coloca a inversão também, né? Então, só que aqui o intuito é o quê? Mostrar para o seu cérebro Sim. a primeira forma de afirmar, de negar e de perguntar. Então, já trabalhou aqui em apenas uma frase, tanto a negação, tá? Afirmativa, como uma pergunta. Pronto. Agora a gente vai começar só a praticar um pouquinho mais, porque eu vou colocar um outro pronome. Qual é outro pronome? Na França, tem uma grande diferença de utilização com o pronome vous e com o pronome tu. Como assim, Leandro? Todas as vezes que você for falar com um francês, por exemplo, e você não conhece, você não tem intimidade, principalmente se for um adulto, uma pessoa de idade, um senhor, uma senhora, você sempre vai utilizar o pronome vous, tá? Como que eu falo mesmo vous? Perdão. Como que eu leio isso aqui mesmo, Bia? Vous. Vous. Por quê? Porque eu tenho a junção do o e do u. Então, esse fonema, o fonema o, u, sempre vai me trazer esse som de u do português, tá? O tu, a gente não vai mexer com ele agora, ele significa o quê? O você de modo informal, corriqueiro. Você vai utilizar com a sua família, com seus amigos, com crianças, com pessoas jovens, tá? Não vai ser o intuito agora. Então, vamos lá. Vous. Quando eu for falar você fala, vous parlez. Esse sufixo, esse EZ, ele vai me dar o som do E accent circonflexe. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a pronúncia aqui? Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. Lê, esse lê de Leandro, tá? Ó, vous parlez. Vous parlez. Très bien. Então, qual a diferença de quando eu falo, e do vous parlez? Quando eu utilizo o je parle, ele fica curtinho e eu trabalho bem a questão do som aqui do E. Então, ó, je parle. E o Beleza? Z no final, então, Ele é mudo. C'est muet. Mas o Z C'est no une lettre final muette. é quando se referindo a você. Isso, sempre, sempre quando você for trabalhar o você de modo formal, tá? Ou ele também vai dar o sentido, o contexto de plural. EZ. A grafia ali vai ser EZ. EZ, EZ. Tipo assim, 99% do Vous tempo. parlez, esse vous parlez é tanto vocês falam e você fala? Excellent, isso mesmo. Então, você fala ou vocês falam. E aí, dessa forma, a gente já vai associar tanto o você fala de modo polido, tá? Assim como o vocês. Porque você já vai saber. Ah, então o vous, quando eu quiser passar o contexto do plural, eu já sei. É a mesma coisa. Se eu não falar inicialmente, você, quando precisar utilizar o plural, você vai falar, ai meu Deus, como é que eu faço? Sendo que algo já é inerente. Tipo assim, cara, já está ali, só que seu cérebro ele não vai saber utilizar porque não lhe foi mostrado. Beleza? Então, vamos lá. Como é que você fala mesmo? Vous parlez. Vous parlez. Boa pronúncia. Como é que eu vou fazer a negação disso aqui, Bia? Você já sabe que a negação é o ne e o pas, e ela vai circundar o verbo conjugado. Vous ne parlez pas. C'est ça. Vous ne parlez pas. Ok. E se eu quiser fazer aqui um contexto de pergunta, como é que vai ficar aqui?
Vous parlez? Excelente. Então, primeira coisa, vamos lá. Você fala francês. Vous parlez. Então, vai. Français. Français ou français. Muito bem, Uhum. vai lá. Você fala francês. Vous parlez français. Très bien. Você não fala português. Vous ne parlez pas portugais. Portugais. Português ou português. Portugais. Très bien. Portugais. Isso. Então, novamente, você não fala português. Vous ne parlez pas portugais. Português. Lembra lá, traz a entonação. É, com T, tem que pronunciar o T. Português. Isso, ti, com biquinho. Então, ó, ti. Façamos novamente a associação aqui concernente ao som. Ó, português. Português. Primeiramente o som, tá? Depois a gente coloca o biquinho, porque o som é de I, de igreja mesmo. Português. 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 Mais uma vez. Português. Português. Très bien. Maintenant, en faisant l'amour. Agora, concomitantemente com o biquinho. Então, português. Português. C'est ça. Português. 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 Très bien. Por que eu falei isso? O que acontece? O aluno, ele associa o seguinte, ele lembra do biquinho, mas quando ele fala, a maioria dos alunos colocam um som aqui de U do português. Então, fica assim, ó. Tu, só que com biquinho. Tu, português. Aí o som já mudou, porque o som aqui literal é de I, de igreja. Okay. Entendeu? Então, sempre eu vou fazer já com que você evite os erros de linguagem, os erros comuns pertinentes aos alunos. Por quê? Porque eu já passei por esse caminho, então eu já sei onde estão, vamos dizer, as armadilhas, tá bom? Beleza, então novamente aqui. Você fala francês, como é que vai ficar? Vous parlez français. Très bien. Você não fala português. Vous ne parlez pas portugais. Très bien. Boa pronúncia, gostei, hein? Você fala? Vous parlez? C'est ça. Aí é o seguinte agora. Vous parlez français e já vou trabalhar uma outra conjunção. Então, o ou, tá? O nosso. Uma coisa ou outra. Vamos lá. Você fala francês ou português? Você fala francês ou português? Isso. E agora traz o aporte aqui para essa frase. Você fala em francês agora. Vous parlez français ou Normal. Aqui o ou, essa conjunção vai ser semelhantemente à nossa, tá? Vous parlez français ou isso. Vous parlez français ou português. Ah, ok. Vous parlez français ou português. Très bien. Ou seja, já fez uso aqui da entonação. Então, aqui no caso, a gente vai ter o quê? Uma exceção, onde a gente não vai falar vous parlez français ou português. Ou pode jogar normal. Vous parlez français ou português. Ça va? Très bien. Beleza. Então, agora o seguinte. Vou colocar as três como perguntas. Como que vão ficar? Na primeira aqui. Vous parlez français? Très bien. Pode trazer esse franc de franc. Não, franc. Vous parlez français? Français. Lembre-se lá de fronha. Por quê? Porque a gente tem o fonema AN aqui, tá bom? Vous parlez français? Vous parlez na negativa. Isso. Très bien. Você não fala português? Vous ne parlez pas portugais? Ou português. C'est ça. Vous ne parlez pas português? Ok? Próximo aqui. Você fala francês ou português? Entenda, olha só a minha entonação no português. Você fala francês ou português? Vai lá, em francês. Vous parlez français ou português? Português. Português ou português. Português. C'est ça. Beleza? Jusqu'ici, tu vas bien? Até aqui, tudo bem? Uhum. Tá. Então, Nossa, agora a gente vai... é muito difícil para falar. Como é que é? A palavra português é muito difícil de falar. Mas daqui a pouquinho você fica familiarizada com essas observaçõezinhas, tá? Porque elas vão ser depois utilizadas para outras palavras. É disso que se trata o primeiro pilar, padronização neurolinguística. Então, o seu cérebro vai começar a identificar os padrões e vai só transpor para outras palavras e outros contextos, tá?
Então, esse processo de aprendizagem, ele é feito dessa forma, tá bom? Ok. Então, como é que eu falo mesmo o verbo falar? Parler. Parler. Eu falo. Je parle. Je parle. Beleza. Então, eu falo francês. Je parle français. Curtinho. Je parle français. Ok. O falar é parler. Parler. Dessa forma, ó, como se ele tivesse o E acento circunflexo, tá? E por que No muda infinitivo. no meio da palavra, no meio da frase? É porque é o seguinte, ó, quando eu tenho aqui como o verbo infinitivo, então, ou seja, quando ele não está conjugado, falar, ó, eu sempre vou mostrar a associação. Como é que eu falo falar em francês? Parler. Parler. Isso. O verbo está no infinitivo. Quando eu digo eu falo, já estou trabalhando a conjugação, ó. Eu falo, je parle. Je parle. Se eu Ok, daí disser você... tem um R no final. Isso, ele perdeu o R. E aí, Tá. ele leva em conta o quê? O som da letra E. Como que eu pronuncio o E em francês? Som de O com biquinho. Então, O, joga o biquinho, E. Se eu colocar a consoante L antes, vai ficar le, não é? Se eu tirar esse L e colocar, por exemplo, um D, como é que vai ficar a pronúncia? Je. De. Ah, o D. De. Porque o som literal será de do. Com biquinho, de. A preposição de, tá? Se eu trocar o D e colocar aqui o M, como é que vai ficar a pronúncia? Me. Ele vai seguindo o padrão. De, je, le, me, assim sucessivamente, tá bom? Je, me. Isso. Então, ó, o verbo no infinitivo, parler. Quando eu o conjugo, je parle. Com o pronome vous Parle. parler. Abertinho, parler. Porque agora eu tenho aqui o sufixo EZ. Então, sempre esse EZ vai ter o som desse aqui também. É a mesma coisa, tá? Só que são homônimos. Ok, A diferença... o primeiro parler com acento e parler com R no final é a mesma palavra? Sim, ele aqui no infinitivo, aqui é só o som para você lembrar, tá? É a pronúncia. Ah, tá, essa é a pronúncia só. Okay. Isso, é a pronúncia para você não esquecer, tá? Então, aqui, o verbo infinitivo, parler, isso. Quando eu digo você fala, vous parlez, eles são homônimos, eles terão o mesmo som. Beleza? Uhum. Ok. Então, vamos lá. Na negativa, como é que vai ficar aqui? Eu não falo. Je ne parle pas. Cessar. Só que aí você não vai dar esse calo. Ó, eu falo, como é que é mesmo? Je ne parle pas. Calma. Eu falo, na afirmativa. Je Je parle. parle. Eu não falo, je ne parle pas. Je ne parle Entendeu? pas. Isso. Então, como é que vai ficar aqui na negativa? Je ne parle pas. Cessar. Novamente, eu não falo português, mas eu falo francês. Je ne parle portugais. Je ne parle pas. O que vai definir a negação, o sentido do não, é o pas. Isso. Aqui eu estou mostrando para o seu cérebro toda a estrutura bonitinha. Como é que o francês vai falar? Ele vai falar suprimindo o ne. Ele vai falar assim, ó. Je parle pas. Alors, je parle pas portugais, mas je parle français. D'accord? Então, ele vai suprimir. Só que se eu já te ensinar dessa forma, quando você precisar escrever ou utilizar o ne, você não vai saber. Então, a gente vai construir toda a estrutura bonitinha. Agora eu já sei. Depois a gente desconstrói. Então, a gente vai aprender a tirar e falar de uma forma mais familiar. Posteriormente, tá? Então, o mais importante é agora, a base, para depois desconstruir. Então, novamente, eu não falo. Como é que é mesmo? Je ne parle pas. Eu não falo português, mas eu falo francês. Je ne parle portugais. Je ne parle pas. Então, sempre que você me vir fazendo isso daqui, ó, você já vai associar o quê? Tá faltando o pas. Beleza? Tá. Je ne parle pas. Je ne parle portugais. Mas eu falo francês. Je parle. Com biquinho. Je parle. Français. Français. Ok. Agora faz para mim, por gentileza, Bia, com vous. Você
não fala português, mas você fala francês. Como é que vai ficar a estrutura? Você já tem aqui, ela está na afirmativa. Coloca na negativa e faça semelhantemente ao que fizemos aqui, nessa com je. Vous ne parlez pas portugais, mais je parle Com vous, français. continua com o vous. Se quiser, se Oh, você trouxer dessa forma, perfeito, tá certinho. Só que aí o contexto ficou o quê? Você não fala português, mas eu falo francês. Pode ser, entendeu? Já é um com outro contexto que você criou sozinho, tá? Não está errado. Tá. Então, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas portugais, Très mais bien. vous parlez français. Você sabe. Mas, então, olha só. Mas você fala, mais vous Mais vous parlez français. français. Então, novamente, em português, a estrutura aqui vai ficar como? Você não fala português, mas você fala francês. Vai lá. Vous ne parlez pas portugais, mais vous parlez français. Você sabe. Em português, leia para mim. Como é que vai ficar em português? Você não fala português, mas você fala francês. Excelente. Utilize a mesma entonação agora en français. Vous ne parlez pas portugais, mais vous parlez français. Você sabe. Você tem certeza que você nunca tinha estudado francês? Absoluta, porque Porque, tá bom. oui, Ah, que entendeu? bom. É Pra mim disso tá que se trata. Como é que Tô é? burra. Falhou achando- aqui o áudio, não entendi. Não, eu falei que para mim tá sendo difícil, porque eu tô me achando meio burra. Não, mas essa que é a questão. Você está falando já bem, já está conseguindo criar suas frases afirmativas, negativas e as perguntas. Agora, está entendendo? Como eu falei, esse aqui é o padrão. Você já está identificando o padrão neurolinguístico. No caso, não é você. Porque todas as aulas, no caso, eu não dou aula para o aluno, eu dou a aula para o cérebro do aluno. Então, levando em conta a neurociência do aprendizado. Então, você não tem que ficar, tipo, eu preciso estudar isso, eu preciso saber aquilo. Não, isso é inerente. Então, você vai... É intuitivo, basicamente. Eu estou te ensinando da mesma forma que você aprendeu o seu idioma materno, tá? Só que aqui é mais fácil para você ainda, mais fácil quando eu digo para o seu cérebro, porque você já lê, você escreve, você já é fluente em um idioma. No caso, 2. Só que a gente vai fazer associação com relação ao português, tá? Talvez você falou que fala espanhol também, né? Falo. Só que o seu cérebro a gente vai fazer com que ele associe francês português, tá? Então a gente vai deixar isso latente, vívido, para haver essa correlação com o português, beleza? Mas está muito bom. Para a primeira aula, é disso que se trata. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais, Bia, esses vocábulozinhos, tá? De forma bem simples. Não vou trabalhar outro verbo hoje. Na verdade, eu posso até trabalhar. Deixa eu ver aqui, rapidão. Vou colocar o verbo querer. Pronto. Você sabe como é que a gente fala querer em francês? Não. Eu vou só abrir aqui como é que eu falo? Um bloquinho de notas para eu copiar essa parte. E aí eu te passo no fim da aula para você já ter toda essa parte que a gente está estudando aqui, tá? Rapidinho. Então agora vamos trabalhar o verbo querer. Então, como que eu falo querer em francês, Beatriz? A gente vai falar dessa forma. Inicialmente, você vai levar em conta o quê? O primeiro fonema ali que nós vimos, que foi o OU. Então, quando eu tenho o OU, qual é o som dele? Vu. Isso, vu. Excelente. Agora a gente já vai ter outro fonema aqui, que é o OI. Bateu o olho, tem OI na palavra, esse som será de UA, UA, UA. Uá. Então vamos lá, como é que vai ficar a pronúncia aqui? Pode pronunciar o R no sufixo, tá? Vu, Lá. luar, luar. Então olha só, Luar. vou escrever, deixar novamente, tá? Se tem Luar. OU na palavra, som de U do português. Quando você vir OI, som de UA. Simples assim, igual na matemática. Adição ali, 2 mais 2, 4. Isso. Negação, 2 E aí menos você 2. pronuncia o A, o R. Isso. Porque são códigos. O seu cérebro, eu estou mostrando para ele os códigos. Tem OI, som de UA. Tem OU, som de U.
tá? Uhum. Tem aquele sufixo que nós vimos ali do me, aqui, ó. A IS, som de E ou de E, tá? Dessa Uhum. forma. Então, E como que eu falo essa... pronuncia-se o R. Aqui eu já falo R, tá? Sobre Não, não R. pronunciar o R O R. do parler, penser, travailler, porque são verbos do primeiro grupo. Então, esses verbos a gente não pronuncia o R. Aqui a gente já vai pronunciar, mas bem sutilmente, tá? De uma façon vraiment très subtile. Então, quando eu disser querer em francês, como é que eu falo? Vouloir. 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 Então, a pronúncia aqui vai ficar assim, ó, Bia. Vouloir. Vouloir. Beleza? Uhum. Muito bem. Eu quero, je vais. Je vais. Regarde lá, s'il vous plaît. Então, olha aqui, por gentileza. Ó, Je vais. aqui você vai falar como se fosse a letra V, V do português, só que com leve biquinho. Então, primeira coisa, como que eu digo eu? Je. 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 Eu quero, je vais. Então, você Je fala vais. som de V, 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 com leve biquinho. V, V. Vais. Je vais. Je vais. Beleza? Então, como é que eu falo? Eu quero? Je vais. Parfait. Eu quero falar francês. Je veux parler français. Très bien. Je vais parler français. E agora a gente vai adicionar o quê? Agora ou hoje. Então, por exemplo, eu quero falar francês hoje. Je vais parler français aujourd'hui. Como é que fala? Esse combo de palavrinhas aí vai significar, então, ó, no dia de hoje. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est ça. Então, como é que vai ficar? Eu quero falar francês hoje. Je veux parler français aujourd'hui. C'est ça. Je vais parler français aujourd'hui. Je Excellent. veux aujourd'hui. Aujourd'hui. Fosse uma pergunta. Aujourd'hui. Isso, aujourd'hui. Aujourd'hui. Em um contexto de pergunta, Bia, como é que vai ficar? Eu quero falar francês hoje? Je veux parler français aujourd'hui. 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 C'est ça. Gostei da pronúncia. Então, olha lá. Eu quero falar francês hoje? Je veux parler français aujourd'hui. C'est ça. Agora você vai fazer essa mesma frase, mas em português, colocando-a em português. Eu quero falar francês hoje. Ótimo. En français. Je veux parler français aujourd'hui. C'est ça. Só que você não vai falar parler. Je veux parler. Lembra-se, ler de leão. Ler. Isso, parler. Je veux parler français aujourd'hui. Je veux parler français aujourd'hui. Très bien. C'est ça. Então, você vai falar o seguinte, você vai se responder para si mesma. Hoje eu não quero falar francês, mas eu quero falar português. Aujourd'hui, je ne Isso. Como é que eu falo eu quero? Eu quero. Je parle vais. pas. Oh, je vais. Calma. Je vais. Biquinho, ó. V, com leve biquinho. Je vais. Eu quero. Como é que eu digo eu quero mesmo? Je vais. Eu não quero. Je ne vais pas. Je ne C'est ça. Então, ó, hoje eu não quero falar francês. Aujourd'hui, je ne veux pas parler français. français. Mas eu quero falar português. Mais Je vais parler portugais. C'est ça. Então, deixar aqui bem bonitinho. Vai lá, novamente. Como é que vai ficar a pergunta aqui, Bia? Je vais parler français aujourd'hui. Très bien. La réponse. Aujourd'hui, je ne vais pas. Je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler français, mais je vais parler portugais. C'est ça. Agora em português. Nossa. Hoje... Calma, tranquilo. Tá indo muito bem. Fique tranquilo. Ó, hoje eu não quero falar francês, mas eu quero falar português. Vai lá. Em português primeiro. Português primeiro. Hoje eu não quero falar francês, mas eu quero falar português. Très bien. Agora em francês.
Je veux parler français. Ah, não, tô lendo a pergunta. E, não, isso aqui, Aujourd'hui, ó. Mas aham, você vai fazer o rapport, a relação, como que você acabou de dizer em português. O que você acabou de me falar em português? Hoje eu hoje não eu quero não falar quero falar francês. francês, eu quero falar português, mas eu quero falar Isso. português. Excelente. En français, maintenant. Aujourd'hui, je ne veux parler pas français. Je ne veux pas. Je ne veux pas parler français, mais je vais parler português. C'est ça. Entendeu? Mas vamos lá, novamente, para a gente trazer a Aujourd'hui, naturalidade que você já aujourd'hui, possui no je ne português. Então, em português, veux como é que vai ficar essa frase mesmo? pas. Hoje eu não quero falar francês, mas eu quero falar português. Très bien. Aujourd'hui, je ne veux pas parler français, mais je veux parler português. C'est ça. A gente vai fazer a frase por combos, por sentenças. A primeira aqui, então vamos lá. Aujourd'hui, je ne veux pas parler français, Aujourd'hui, je ne veux pas parler français. mais je veux parler portugais. C'est ça. Eu fico melhor de copiar do que de ler. Não, mas não é que é copiar, é porque aqui você está pegando, identificando o padrão. Digamos, seu cérebro ele está assimilando e está Isso. acomodando. E o intuito não é ler, realmente, não é ler. Inicialmente aqui a gente está fazendo o quê? Mostrando para ele. Toda a minha metodologia ela não é baseada em repetição nem nada disso. Ela é baseada nisso aqui, ó, identificar os padrões da língua e desenvolver novas conexões sinápticas. Como que a gente desenvolve novas conexões sinápticas? Eu vou te dar um exemplo que é corriqueiro. Quando você pega um livro de qualquer língua, aí tem lá, faça como exemplo. Quando você pega para fazer um exercício desse, você não pensa, porque você já tem um exemplo, né? Você só vai seguindo. Então, você vai ali escrevendo, só que sua cabeça está devagando. Não sei se você está pensando, o que eu vou fazer depois daqui? Não. Então, você matou a habilidade, no caso ali, a estrutura ali, o exercício, ele acabou matando essa forma de desenvolver as conexões. E aqui não tem essa Sim. coisa de siga o exemplo, repita. Não, é desenvolver. Então, a gente vai trabalhar realmente o pensamento, o desenvolvimento dessas novas conexões entre os neurônios para que a informação francês passe com maior fluidez, tá bom? Uhum, uhum. Então, vamos lá. No português, aqui, ó. Hoje eu não quero falar francês. Fale comigo mesmo, em português. Mas em português, vai lá. Hoje eu não quero falar francês. Hoje eu não quero falar francês. Très bien. Em francês, então, como é que vai ficar? Aujourd'hui, je ne veux pas parler français. Excelente, excellent. Aqui agora, mas eu quero falar português. Mas eu quero falar português. En français? Mais je veux parler português. C'est ça. Português. Je parle português. Então, como você fala muito o inglês ele está, digamos, até mais, creio eu, que vive do que o português, então seu cérebro ele vai tentar fazer a correlação com o inglês. Só que não. Você vai mostrar para ele que não é assim, ele vai associar com o português. Perfeito. Uhum. Agora vamos lá, de forma uníssona. Então, as duas sentenças, Bia, por gentileza. Aujourd'hui, je ne veux pas parler français, mais je veux parler português. Ça va? Très bien. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa estrutura, que está aqui na primeira pessoa do singular, fazendo uso do pronome você, só que de modo polido. Como é que eu falo mesmo você em francês? Você em francês, veut. Vous. Vous. Vous, tá? Vous. Lembra lá da Copa, vuvuzela, a famosa vuvuzela. Vous. Vous. Beleza. Então, você quer em francês, vous voulez. Vous voulez. Ah. Tá? Como é que eu falo você quer? Vous voulez. Excellent. Você lembra que ele também pode ser plural. Então, como que será o contexto dele no plural? Vous voulez. Não, é a mesma coisa. Eu digo só no português, para você associar. Você quer, como é que eu digo em francês? Você quer? Em francês, como é que fica? Vous voulez. Vous voulez. Vous voulez. Beleza. Voulez. O som desse voulez, Bia, ele vai ser assim, ó. Voulez. Uhum.
Voulez. Olá. Voulez. Só que se eu falar, vocês querem, como é que eu vou falar, vocês querem? Vous... A mesma coisa. Vous voulez. Beleza? Então, lembre-se, vocês querem ou você quer, vous voulez. Ok? Como que eu digo você quer ou vocês querem? Vous voulez. Então, bora. Você quer falar francês comigo? Vous voulez parler français avec Avec moi? moi? Moi. Por quê? Todas as vezes que eu tiver oi, qual é o som do oi, Bia? Som de wa. Ok. Então, moi. Moi. Ok? Vai lá. Como é que vai ficar essa frase em português, primeiramente? Você quer falar francês comigo? Excellent. En français. Vous voulez parler français avec moi? C'est ça. Agora eu vou tirar. A gente vai fazer uma afirmativa. Você quer falar francês comigo? Vous voulez parler français avec moi? C'est ça. Agora você não vai falar isso, você vai falar direto. Você fala francês comigo. Então, como é que vai ficar? Vous parlez français avec moi? C'est ça. Agora eu quero que você coloque essa frase como pergunta. Vous parlez français avec moi? Oui, je parle français avec vous. Et vous? Vous voulez parler français avec moi? Então, você vai colocar para mim, sim, eu quero falar francês com você. Como que é assim mesmo? Oui. Oui. Então, Oui. sim, eu quero falar francês com você. Je quero... vais parler français avec vous. Vous. Parfait. Je vais parler français avec vous. Et là, je vous pose la même question. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais étudié la langue française? Então, fazer a mesma pergunta. Você tem certeza que você nunca estudou francês, Beatriz? Ou você está me enrolando? Parabéns. Olha só, você já conseguiu desenvolver essa frase aqui sozinha. Eu quero falar francês com você. E eu nem tive que te dar estímulo nem nada. Você mesmo já conseguiu. Eu falei certo? Falou certíssimo. Felicitações. Você sabe. Beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar um contexto negativo. Você vai me responder de forma negativa. Vai lá. Bia, vous voulez parler français avec moi? Como é que é não? O não é assim, ó. Não, não. Só que você vai fazer o seguinte. Não, eu não quero falar francês com você. Beleza? Não. Je ne vais pas parler français avec vous. Isso. Je ne veux pas parler français avec vous. Mas eu quero falar português com você. Mais je veux parler... Biquinho, V. Som de V, da letra V com biquinho. Je vais parler portugais avec vous. Excellent, mon ami. Félicitations. Je vais parler portugais avec vous. Então, novamente. Bia, vous voulez parler français avec moi? Não, eu não quero falar francês com você, mas eu quero falar português. Ah, ok. Você está lendo a outra frase, tá? Isso. Só que você não vai ler, você vai lembrar aqui do raciocínio, tá? Então, você vai... Tá. Como é que mesmo? O que eu vou falar? Então, o contexto seguinte é o seguinte. O contexto é... Bia, vous parlez français avec moi? Você fala francês comigo? Vous parlez français avec moi? C'est ça. Réponse négative, s'il vous plaît. Então, resposta negativa. Non, je ne veux pas parler français avec vous. Ok? Et pourquoi? Ou, par exemple, mais vous allez parler portugais avec moi? Mais je veux parler portugais. Je vais. Isso. Je vais com biquinho. Je vais parler português. Português, c'est ça. D'accord? Então, agora a gente vai trabalhar algumas perguntas concernentes ao nosso vocábulo.
Você percebeu? Olha só, nós temos pouquíssimas palavras, e olha o tanto de frase, vamos dizer, já de estruturas que a gente já conseguiu desenvolver. Então, aqui não se trata de quantidade, mas de qualidade. Eu consigo... Você já conhece ou já ouviu falar do princípio de Pareto, o princípio 80-20? Não. Então, o princípio de Pareto é um italiano economista que ele descobriu, ele percebeu padrões em por exemplo, uma plantação de vagem que 20% das vagens continham 80%, 20% das plantas continham 80% daquelas, como é que é o nome? Das vagens, vamos dizer. E ele começou a identificar esse padrão. Isso significa o seguinte: quando a gente foca realmente nos 20% mais importantes, nós temos o resultado de 80%. Então, significa o quê? Focar, esforçar-se ali nos 20%, que vão trazer um respaldo, um resultado de 80%. Então, o que eu faço? Você vai aprender estudando os 20% da língua francesa, só que o mais importante, que vai te dar esse 80%. Então, você vai conseguir falar francês com domínio e naturalidade em muito menos tempo e com mais facilidade, tá bom? Vamos lá. Eu quero falar francês. Agora a gente vai trabalhar com outras palavrinhas. Eu vou adicionar aqui apenas o seguinte, ó. Mon, que vai significar meu, e minha, que vai significar ma. Então, como que eu falo meu? Mon. Mon. Ma. Ma. Beleza. Vou só copiar aqui, tá? Rapidão. Aí, por exemplo, em cada aula que nós tivermos, toda essa parte, tudo isso que eu escrevo, você vai ter acesso. Então, eu vou passar para você também, tá? Além das aulas do material. Então, você não vai perder nenhum dado, nenhuma informação, ok? E eu consigo ver a aula de novo daí, né, se eu quiser. Sim, e todas as aulas serão gravadas. Por exemplo, essa primeira aula aqui, se você quiser, depois eu posso te passar o link para você assisti-la novamente, tá? Porque em cada aula, como o método ele é focado levando em conta o princípio de Pareto, em uma hora de aula, basicamente uma lição, é como se você estudasse 6 lições, entendeu? Em uma horinha, ela é cerca de 12 horas aulas de curso. Então, em uma hora você consegue aprender de forma realmente otimizada, tá? Como é que é o nome do princípio que você falou mesmo? Princípio de Pareto, ou princípio 80-20. Se quiser, depois eu te mando lá no WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá, Bia. Agora é o seguinte, você já sabe, estamos trabalhando aqui o verbo querer e o falar. Eu quero falar francês com a minha mãe. Como que a gente vai falar isso? Você já sabe que mãe é mère. Bora lá. Eu quero falar francês com a minha mãe. Je veux parler français avec mère. Avec ma Mère. C'est ça. Então, vai lá. Eu quero falar francês com a minha mãe. Je veux parler français avec ma mère. Ma mère. Ma mère. Ma mère. Beleza, agora troca mãe por pai. Eu quero falar francês com meu pai. Como é que é pai mesmo? Esse aqui, ó. Père. Père. Vê lá. Ok. Pai começa com P. Mãe começa com M. Então, mère, mãe. Pai? Père. Père. Félicitations. Ó, eu quero falar francês com meu pai. Je veux parler français avec ma père. Mon. Avec qui vous voulez parler français, Bia? Com quem que você quer falar francês? Père. Você Mon sabe. père. Então, traz todo o contexto. Vai lá. Eu quero falar francês com meu pai. Je veux parler français avec mon père. Très bien. Je veux parler français avec mon père. E agora a gente vai adicionar o momento. Por exemplo, agora eu quero falar francês com meu pai. Então, como é que vai ficar toda essa estrutura? Agora. Como é que é agora? Maintenant. Mais non. C'est ça. Mais non. Então, vamos lá. Maintenant. Então, agora eu quero falar francês com meu pai. Maintenant, je vais parler français avec mon père. Très bien. Mas eu falo francês com a minha mãe agora. Mais é mais? Mais. Isso. Mais je vais parler. Não. Ó, calma. Agora eu quero falar francês com meu pai, mas eu falo francês com a minha mãe.
Mais je parle français avec ma Mais, mère. c'est ça. Je parle français avec ma mère. Beleza? Français avec ma mère. C'est ça. Agora, a próxima aqui. Eu quero falar francês com o meu professor. Je veux parler français avec mon professeur. Très bien. Professeur, sœur, professeur. Professeur. Bien. Então, novamente, eu quero falar francês com o meu professor. Je vais parler français avec mon professeur. Très bien. Mas eu não quero falar português. Mais je ne vais pas parler français, parler portugais. Ótimo, excelente. Então, novamente, eu quero falar francês com o meu professor, mas eu não quero falar português. Je veux parler français avec mon professeur, mais je ne vais pas parler français, parler portugais. E voilà. Aí você vai terminar. Então, em português, ó, eu quero falar francês com o meu professor, mas eu não quero falar português. Eu quero Em falar, português agora. Isso, vai lá. mas eu não quero falar português. Excellent. En français. Ah. Uhum. Je veux parler français avec mon professeur, mais je ne vais pas parler portugais. Excellent. Na primeira estrutura, você vai transformar em pergunta para mim, por gentileza. Je veux parler français avec mon professeur. Professeur, professeur. Professeur. Isso, excelente. Então, o R ele sempre vai sair de forma rasgada. O R no francês ele é bem R. R. Isso, professeur. Très bien. Beleza? Ótimo. Agora é o seguinte. Avec mon professeur. Você sabe. Você vai negar, tá? Eu não quero falar francês com o meu professor, mas eu quero falar português. A gente vai fazer o contrário, on va faire le contraire, d'accord? Ok. Então vai lá. Je ne veux parler pas français avec mon Je ne professeur. veux pas. Je ne vais pas parler français avec mon professeur, mais je ne veux. Mas eu quero falar português. Mais je veux parler portugais. Mais je veux parler Portugais. português. D'accord? Très bien. Ok. Vamos lá. A próxima aqui. Você fala com meu pai? Pode levar na literalidade, tá? Com o vous mesmo. Ó. Você fala, como é que é você fala? Vous parlez. Então, você fala com meu pai? Vous parlez avec mon père? Très bien. Novamente, hein? Em português, como é que fica? Você fala com meu pai? Ok. Em francês? Vous parlez avec mon père? Très bien. Não, eu não falo com o seu pai. Não. Não. Como é que é não mesmo? Olha, eu te perguntando em inglês. Non. Tranquille, tranquille. Você vai falar assim, Non. comment nous disons non en français? Comment, ou assim, ó, comment je parle non? Non. Isso. Non. Não. Vous parlez avec mon père? Non. Eu não falo com o seu pai. Vai lá. O seu, já vou te dar um adendo aqui. Então, votre. Lembra lá no português? Vosso, vossa? É a mesma coisa. Votre. Porque ele traz essa forma rebuscada mesmo, tá? Então, vai lá. Não, eu não falo com seu pai. Je ne parle pas votre. Je ne parle pas avec. Votre père. C'est ça. Mas eu falo com a sua mãe. Mais je parle. Curtinho. Je parle. Je parle avec votre mère.
Votre mère. Então, agora em português, como é que vai ficar esse contexto para a gente terminar, tá bom? Você fala, não, eu não falo Com o seu com, pai. mas eu falo com a sua mãe. Excellent. Então, vai lá. Ai, mas eu Bia, falo com vous parlez avec mon père? Non, je ne parlais pas avec votre père, mais je parlais avec votre mère. Curtinho, curtinho. Je parle. Je parle. Isso. Essas Je intervenções, quando eu parle faço, eu avec já faço no momento votre oportuno. mère. Ou seja, o seu cérebro ele já vai associar a forma correta. Opa, calma aí, não é assim, é de tal forma. Je Então, elas são parle. imprescindíveis no momento oportuno nessas intervenções. Você não vai ficar com vício de linguagem, entendeu? Novamente, Bia, vous parlez. Opa, saiu aqui para mim, calma aí. Ok. Bia, vous parlez avec mon père? Vous parlez avec mon père? Ele sumiu, né? Calma aí. Tá. Não sei o que aconteceu, sumiu com a... Deixa eu escrever para vocês novamente. Ó. Então, Bia, vous parlez avec mon père? Non. Vai lá, comigo. Eu não falo com seu pai, mas eu falo com a sua mãe. Non, je Je ne parle pas avec votre père, mais je parle avec votre mère. Très bien. C'est ça. Então, novamente. Bia, vous parlez avec mon père? Non, je ne parle pas avec votre père, mais Curtinho. je parle avec votre mère. Bien. Excelente. Agora, ficou claro aqui? Fácil? Difícil? Qu'est-ce que vous avez pensé? Isso fica muito esquisito. Fica uma frase feita muito... Difícil, eu vou te falar, se difícil você já está fazendo assim, então imagine quando você, daqui a pouquinho, quando ela estiver fácil. Porque, digamos, nós tivemos no... Mas, tipo, votre, é muito esquisita essa palavra, né? Votre mère. Não, ela é esquisita, só que você vai associar com o vosso, entendeu? Vosso, vossa, aí vai fazer mais sentido. Porque o vous, ele traz essa, como é que a gente fala em E o português? parle também é dar uma dificuldade, porque uma hora é parler e uma hora é parle. Então, Isso, mas aí é o contexto que vai te fazer vous entender, parlez ó. père? Non, je Pensar. parle pas. Je ne parle pas avec votre père, mais je parle avec votre mère. Isso. Agora é o seguinte, ó, você quer falar francês? Como é que eu vou falar isso? Você quer falar francês? Vous. Calma. Então, eu vou te mostrar. Quando eu mostrar, é mostrar para o seu cérebro. Como é que eu falo querer em francês, Bia? Vouloir. Vouloir. Querer em francês, como é que é? Vouloir. Isso, porque entenda o seguinte, ó, eu vou criar um padrão neurolinguístico. Como é que eu falo querer em francês? Vouloir. Eu quero, ó, é como se eu estivesse fazendo como é que fala? Como é que é a palavra? C'est une cadence, c'est une échelle. É como se fosse uma escala aqui para você, tá? Então, ó, querer, como é que é em francês? Vouloir. Vouloir. Eu quero. Je veux. Je veux. C'est ça. Então, ó, aí, je veux. Você quer, vous voulez. Voulez. Novamente, então, vamos lá. Como é que é querer em francês? Vouloir. Vouloir. Eu quero. Je veux. Je veux. Como que eu digo eu quero mesmo? Je veux. Très bien. Você quer, vous voulez. Como é que você quer? Vous voulez. Vous voulez. Pronto. Você quer falar francês hoje? Vous voulez parler français? Certinho, tá certinho. Porque, ó, você quer falar. Vous voulez parler. O verbo está no infinitivo. Então, a pronúncia ali é essa mesmo. Vous voulez parler. Français? Hoje. Aujourd'hui? Ou aujourd'hui. Bateu o olho, Bia. Tem a U, ou seja, tem esse fonema, é igual matemática.
2 mais 2, 4. Aqui você viu que a palavra tem a U, você vai já pronunciar com som de O com circunflexo, tá bom? Então, novamente, você quer falar francês hoje? Vous voulez parler français aujourd'hui? Então, vamos lá. Sim, eu quero falar francês com meu professor hoje. Ou, sim, hoje eu quero falar francês com meu professor. Oui, je veux parler. Lembra do V. Letra V, tá? Je vais. Je veux parler français aujourd'hui avec mon professeur. Avec mon professeur. Mon professeur. C'est ça. Mon Então, professeur? Bia, vous voulez parler français aujourd'hui? Oui, je veux parler français aujourd'hui avec mon professeur. Très bien. Professeur. Professeur. Você vai falar, o sufixo dele vai ficar assim, Bia, ó. Professeur. Ser, depois coloca o leve biquinho. Professeur. Professeur. C'est ça, très bien. Bia, vous voulez parler avec votre mère? Você quer falar? Isso. Vous voulez parler avec votre mère? Você quer falar com a sua mãe? Você vai falar, não, eu não quero falar com a minha mãe, mas eu quero falar com meu pai. Uhum. Então vai. Bia, vous voulez parler avec votre mère? Eu vou falar não, né? Isso, você vai negar, tá? Vous voulez parler Não. avec votre mère? Não. Não. Je veux parler. Parler Je veux parler avec votre mère. com o seu. Então, je vais parler avec mon père. Mon... Entendeu? Quando eu jogo votre, ele vai dar o sentido do seu. Bia, você quer falar com a sua mãe? Não, eu não quero falar, por exemplo, com a minha mãe, não quero falar com ela, eu quero falar com o meu pai. Entendeu? Só que é o seu, concernente é o seu. Então, aí você vai jogar o mon, tá? Bonitinho. Bia, vous voulez parler avec votre mère? Non, je veux parler avec votre... Mon, porque é o seu, não o meu. Ah, ok. Mon père. Mon père. Leandro, por exemplo, se você pensar, Leandro, mas se eu jogar o voto, tá errado? Não, só trocou o contexto. Você estaria dizendo assim, Bia, você quer falar com sua mãe? Não, Leandro, eu quero falar com o seu pai. Entendeu? Mas essa é a questão. Eu vou te dar os estímulos iniciais. Em cada lição você vai ter esses estímulos que vão te ensinar a pensar em francês, tendo como base o português. D'accord? Okay. Alguma dúvida, Bia, até aqui? Não. Então, vou te falar. Basicamente, felicitação, porque você mandou super, super bem para a sua primeira aula. Entendeu? Não. Se eu conseguisse fazer o que você fez aqui, e nesses poucos minutos, quando eu estudei francês, nossa, eu teria poupado muito tempo e principalmente dinheiro, porque o que eu gastei com cursinho em professores particulares não foi, não foi brincadeira no início. Entendeu? E aí, gostou? Oi? Falhou aqui o áudio. Levou muito tempo para você aprender? Levou porque porque como eu não sabia como estudar, pelo que eu tinha iniciado de estudos, tipo assim, foi mais ou menos cerca de 1 ano e meio, coisa e tal. Mas quando tipo assim, eu estudei francês antes de ir para a França, fui para lá para estudar. Quando eu cheguei lá, eu não falava nada. E lá eu tinha que fazer inicialmente um curso da faculdade, para você aprender bem o francês e poder seguir as aulas, né, com os alunos nativos. Só que eram os mesmos livros, era a mesma metodologia, e eu percebi que aquilo não me dava o que eu... Sabe aquela coisa de querer falar? Eu não conseguia. Então, houve um momento que eu falei, cara, isso aqui não adianta nada. Não... Então, eu comecei a sentar e pensar, tipo assim, em desenvolver contextos que eu precisaria no dia a dia. E é isso que me ajudou. Ajudou quando eu digo... O nosso cérebro ele não consegue para ele não tem diferença de uma situação hipotética de uma situação real. Então, eu comecei a criar situações hipotéticas.
Aí foi quando eu comecei realmente a desenvolver. E aí eu pegava minha bicicleta, saía para pedalar, né? Fingia que estava perdido para poder ter contato com os nativos. Então eu chegava para pedir informação. Bonjour, monsieur, excusez-moi, tipo, muito travado. E eles me davam atenção. E principalmente os mais idosos assim, eles conversavam bastante. E aí aquilo começou, eu comecei a praticar aquilo, o que eu estudava. Então foi o quê? Comecei a identificar os padrões, comecei a desenvolver novas sinapses e eu viver a língua. Então, conseguia, no meu cotidiano, na minha rotina, aplicar o francês, fora daquelas regras gramaticais e coisa e tal, porque não é assim, ninguém precisa de regra gramatical, a não ser que você realmente vá dar aula, coisa e tal. Trabalhar, e, enfim, né? Seja Sim, profissional, sim, entendeu? algo Então, mais é dessa profissional. forma. E aí, você gostou, Bia? Deu para, vamos Gostei, dizer, aham. para você desenvolver, praticar um pouquinho? Ao meu ver, Deu. aqui ficou muito bom, sério. Eu já tive bastante aluno fazendo aula experimental e normalmente eles não vão, vamos dizer, acho que tão bem. Acho que é também porque você já fala inglês, já tem essa fluência do inglês, do espanhol. Claro que isso corrobora também, tá? O seu cérebro ele já está apto, ele já sabe como, sem que você precise forçar, como desenvolver essas novas sinapses, tá bom? Aí, Bia, depois você só me mande uma mensagem dizendo como que a gente vai fazer, se você vai querer fechar, na verdade, eu digo Então, eu, a eu duração e quantas horas aulas, entendeu? entendi. Então, eu queria fazer pelo menos umas 2 horas por semana. Bacana. Não, a O que gente que você pode acha? marcar 2 encontros, então, para não ficar muito cansativo para você, entendeu? 1 hora? Pode ser de 1 hora. Embora 1 hora passa bem rápido, mas a gente pode fazer um teste, entendeu? De repente a gente muda para 1 hora e meia. Isso. E eu Porque queria aí, fazer, porque para mim ficaria melhor de manhã. de Que eu... manhã, não, tranquilo, com relação a isso, é porque esses últimos dias aí, eu sempre tenho aluno, né? Só que aquela coisa, eu consigo remanejá-los, vamos dizer assim, entendeu? Aí você vai falar, Leandro, a gente tinha feito basicamente deixado para quinta, né? Se eu não me engano. Quintas, é. Quarta-feira, as quartas-feiras eu não consigo, porque eu tenho reunião bem cedo na empresa. Sei. E segunda-feira fica complicado para mim. Mas, por exemplo, terça e quinta de manhã cedo, a primeira coisa de manhã, para mim ficaria bom. É? E Não, beleza, então. Aquele eu não horário, qual foi o horário que eu não lembro se foi 10 horas, acho que 10 horas. e no caso é. Não, 10 horas é muito tarde. Não, não, tu falou Daí, 10 horas daqui para mim, para você à tarde? para mim é às 9 da manhã. Pode ser, Pode ser? Tá. pode. Então, porque eu já tenho mais ou menos uma noção aqui da minha agenda de com quem que eu tenho que falar para. Às 10 da manhã aí, isso. Tá, não, Até se beleza. Aí quiser eu disponibilidade 1 hora antes, se quiser fazer às 9 da manhã aí para você, que para mim aqui seria 8, também dá. também Porque eu. dá? Tá. Hum? Eu vou ver só. Quando eu digo vou ver, eu tenho que só conversar com os alunos aqui que estão nesse horário para eu ver se consigo remanejá-los, entendeu? Uhum. Que normalmente não tem problema. O pessoal gosta, tipo assim, é bastante flexível, tá? Uhum. Então é isso, Bia. Que bom Beleza, que você então. gostou e Aí, novamente parabéns, hein? Aí terminando aqui obrigada. a aula, eu vou te passar o link, eu vou upar o vídeo lá no YouTube e te passo o link, assim como tudo que nós estudamos já nessa primeira aula, tá? Toda essa parte Uhum. escrita aqui. E me passa também como é que funciona os planos e Sim, sim. quanto que ficaria para eu fazer essas 2 aulas semanais. Tá. Aí qual que É, vai ser a duração? Não lembro quanto você falou. Tipo assim, duração eu digo é 3 meses, 6 meses, um ano? Quanto tempo? eu não sei até eu aprender. Tu falou que em 6 meses. Não sei, É, a gente pode fazer um plano fechado de 3 meses, 3? ver quanto que tu consegue dar, né? Fazendo um pacote assim, um preço legal, que daí de repente, eu não sei, eu conseguia pagar o mês cheio no começo do mês, ou eu não sei como é que eles pagam para ti, se pagam um pacote inteiro, se faz um Não, contrato. não, é mensalmente. Tipo assim, dando um exemplo, a gente fecha o pacote de 8 horas. 3 meses, você vai pagar, consciente. Por exemplo, iniciamos as aulas como se fosse em escola. Já paga o preço cheio do mês, entendeu? E Entendi. aí a gente vai fazendo as aulas, então ela vai comendo do pacote. Então, 3 vezes 8, quanto é que dá? Caramba, sou meio.
Mas 24. 24. Eu já ia falar 32, estou meio ruim de matemática. Então, por exemplo, 24. Aí a gente vai aí a gente vai comendo a carga horária, entendeu? Por exemplo, em um determinado dia, Leandro, poxa, estou vendo que está fluindo e coisa e tal, vamos fazer mais 1h30? Se eu tiver o tempo ali, disponibilidade, a gente faz. E aí isso vai comendo da carga horária, entendeu? Ah, ok, tranquilo. Tá? Aí eu te passo já pelo WhatsApp, então, essas informações, tá bom, Bia? E ver, e tipo assim, isso, passa daí quanto que fica e quanto que tu consegue fazer de desconto por quanto mais tempo, que daí de repente eu faço mais, ou eu faço menos, ou eu Sim, espero pode deixar. fazer, sabe? Eu te explico direitinho, te passo a mensagem lá, tudo direitinho, tá bom? Tranquilo, então. Obrigada. Então tá. Eu que agradeço, Bia. Até mais, hein? Obrigada. Até. Tchau, Sadio. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.